A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja em nome do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação. Nós vamos falar sobre o amor de Deus para com o homem e com a mulher. O amor. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vocês podem dizer como é que tem esse amor de Deus, um trono. Veja bem, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado fora, para dentro do lago de fogo. Amém. Amados e queridos irmãos, veja o amor de Deus para com o homem. Depois da lei, dos profetas, de Deus falar no meio do povo, Ele mesmo, com a sua voz, fazer tantos milagres, Ele enviou o seu Filho amado para salvar a humanidade. Após Ele perdoar os pecados do homem, aquele homem que caiu lá no Jardim do Éden, Ele deu o seu Filho amado para, com o sangue dele, comprar o homem e a mulher, para que volte para a mansão celestiais. Mas Deus não fez só isso. Ele perdoou os pecados, salvou, deu o direito de entrar no céu pela porta, deu-lhe o Espírito Santo, para que o Espírito guie o homem ou a mulher o caminho que deve andar, na bondade, no amor, na misericórdia. Deu anjos guardiões para guardar. Mas de tudo isso, ele ainda chamou alguém que ele, a sua inteira confiança, o arrebatou e levou essa pessoa, que era João, o apóstolo do amor, diante do trono. Está entendendo? E mostrou para ele e disse: João, volte, escreve para os meus filhos, para minhas filhas, as coisas que você vê aqui, porque a cura eu dei o poder, a palavra eu dou os dons, a salvação eu o salvo, eu continuo salvando,
mas o guardar o mandamento do Senhor, o escolher entrar nos céus pela porta, está nas mãos do homem. Mas diga para eles uma coisa. O que ele viu aqui, e um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e as não achou lugar para eles. Não achou lugar para eles quem? Para aqueles que fugiram diante da glória deste homem, do trono. Os céus e a terra, tanto poder que os céus e a terra fugiam da presença do homem, do trono, esse homem é Deus. E não achou lugar para eles mais ali, diante de Deus, nem o céu e nem a terra. Por quê, pastor? Porque Deus ama o homem e a mulher. E ele disse que faria novos céus e nova terra, que não habitará pecado. E aquele homem que entra ali, nesse novo céu e nessa nova terra, é santo como santo é aquele que criou. Você viu o amor de Deus? Se ele não mandasse avisar, mostrasse para alguém de confiança e mandasse escrever e avisar, nós continuaríamos fazendo coisas erradas. Vamos ver. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amado, nos livros. Existe o livro vários livros. O que você, meu irmão e minha irmã, faz de bom para o homem, para Deus, para a obra de Deus aqui na terra? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Não se preocupe se ninguém te vê, se ninguém faz de conta de você. Se preocupa que se está escrito no livro. O livro das boas obras, o livro do amor. Vê se o Antônio, José, a Maria, o João, se ama a Deus sobre todas as coisas. O que é ser sobre todas as coisas? Sobre o seu desejo, a sua necessidade, aquilo que você busca, vaidade, riqueza, posição social, boa casa, bom carro, ser reconhecido. Isso é bom. Mas tem que amar a Deus sobre todas essas coisas. Os seus inimigos, você tem que amar a eles como se fosse você. Porque eles foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E, veja bem, grandes e pequenos, está falando o seguinte, pode ser grandes na idade e pequenos na idade também. Pode ser crianças ou adultos. Mas pode também ele ter visto lá reis, doutores, pastores, apóstolos, sacerdotes, anciãos, está entendendo? E ter visto lá o mendigo, a irmã, o irmão pequenino que não podia nem chegar diante do sacerdote. Estavam todos ali e sendo examinadas as suas obras. Tem o livro do pecado que nós cometemos. Aquele pecado que o homem comete ou a mulher comete sem intenção, pela fraqueza no pensamento, pela dor, pela angústia.
ele peca por insatisfação. Existe o livro do pecado, do adultério, da prostituição. Ali tem mentira, macumbaria. Está tudo colocado, tem em vários livros. E cada pecado que nós fazemos está marcado. Livro do pecado do Antônio. Livro do pecado mortal. Livro do pecado cotidiano que o homem enfrenta. Quem sabe tem um livro ali escrito, o livro das blasfemias, quantas blasfêmias alguém aconteceu. E todos foram julgados por aquilo que estava escrito naqueles livros. Está entendendo? O amor de Deus é tão grande que se nós lermos para nós esse livro, esse Apocalipse, e meditarmos, grandes e pequenos mortos, em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que achava escrito nos livros. Eu sou julgado. Mas Deus enviou, chamou João, mostrou e disse: escreve. E o Antônio tem o Espírito Santo, ele vai saber aonde ele errou. Errou, eu vou ser julgado por causa do pecado da prostituição. Senhor, me perdoa, limpa minha mente, o meu coração, para que eu não faça mais isso. Apaga esse pecado que eu cometi até aqui no pecado, no livro do pecado. Senhor, recebendo esse perdão, eu vou glorificar o nome do Senhor. E vai passando, depois até que chegar o livro das obras. Eu examino as minhas obras na igreja, para com Cristo. Minhas obras na vizinhança, no trabalho, como crente, tem sido digno de elogio pelo mundo, pela sociedade, para ali tem um homem de Deus, ou aquele é um mentiroso. O meu testemunho no livro das obras chega a escandalizar o nome do Senhor Jesus. Eu vou examinar. Olhando, Jesus, tem de misericórdia. Eu te escandalizei o teu nome. Põe a boca no pó. Vou clamar ao Senhor que Ele me perdoe, que Ele tenha misericórdia da minha alma. E uma vez perdoado, não voltarei mais a fazer aquilo. Meus amados irmãos e irmãs, veja o amor de Deus, além dele salvar, dar o Espírito Santo, dar o seu Filho para morrer na cruz e dar testemunho de ser santo aqui na terra. Ele ainda envia anjos para nos guardar. Ele se faz presente conosco, mas ele chama alguém e mostra lá o trono, o povo sendo julgado. E cada um de nós examina esse livro para nós mesmos. Então, minha irmã, eu não sou juiz para julgar a você, nem o irmão, nem o pastor, nem o obreiro. Eu sou juiz das minhas causas. Considerando que eu errei, que eu sou falho, só a misericórdia de Deus pode me livrar. O amor de Deus, a graça do Espírito Santo para estar em minha vida. O que faz a graça de Deus estar sobre mim, está no livro das obras, o perdão. Quantos cristãos que não podem receber a graça de Deus, porque tem mágoa no coração contra o pastor, contra o obreiro, contra o irmão, contra a irmã.
Como é que eu posso receber a graça de Deus se eu não perdoo o meu irmão ou a minha irmã que falou contra mim? Como eu vou receber a graça de Deus se eu não me ponho na oração, de joelho, para interceder junto ao Pai, em favor da minha irmã que fala mal de mim, em favor do meu irmão que me persegue, em favor do pastor que está me perseguindo? Será que ele está perseguindo? Ou se Deus está me afirmando, me colocando em prova? Porque não há tentação humana, senão humana. Deu o mar, os mortos que nele estavam. O mar deu os mortos que nele estavam. O mar aqui pode ser literalmente água, mas pode ser o mundo. Quantos mortos no mundo, assassinados, quantos mortos afogados na água? Quer dizer que o mar tem os mortos que nele estavam. Está entendendo? A morte e o além é o Hades. Outro fala o inferno. A sepultura. Deus mortos que nele estava. Também entregara os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Este povo que foi julgado, os mortos que o mar deu, que a morte deu, que o além deu, foram trazidos, ressuscitados, e foram julgados, segundo a palavra, um por um, passando livro por livro, nome por nome, atos por atos, feitos por feitos, bons ou maus, segundo a palavra. E João está vendo, e no final disso aí, é que ele recebe a orientação de Deus, a ordenança para fazer. Foi julgado um por um segundo as suas obras. Qual é as minhas obras? Qual é as tuas obras? Quais são as nossas obras diante de Deus? Pecaminosas? Obras que glorificam o nome do Criador? Obra que exalta o nome do nosso Salvador Jesus Cristo? Ou são obras que entristecem o Espírito Santo de Deus? Quais são as tuas obras? Quais são as minhas obras? Quais são as nossas obras? Minha irmã, não seja juiz. Meu irmão, não seja juiz. Meu irmão e minha irmã, não seja durões. Seja amorosos. Perdoador. Perdoa aquele que te persegue. Perdoa aquele que te oprime. Aquele que te ofende, aquele que te odeia. Meus irmãos e minhas irmãs, perdoa os seus opressores. Perdoa quem te deve. Porque você deve para o Senhor. E Deus não pode perdoar a mim se eu não perdoar os meus amigos e inimigos. Meus irmãos, Deus ama de tal maneira que Ele deu seu Filho para morrer na cruz, sendo nós pecadores. Veja bem o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem foi lançado? A morte e o inferno, lançado para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno não existirá mais. A morte não existirá mais. Porque Deus lançou no lago de fogo ardente.
essas que matou, que prendeu o homem e a mulher. Amados, mas se nós vermos o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco, meditando nesta palavra, neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, disse Jesus Cristo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus Cristo venceu, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amados, veja que o juízo de Deus, isso é no fim, e nós estamos aqui no começo. Nós temos a vida para meditar nesta palavra e ver os nossos atos. Minha irmã, não toque, não vende o seu corpo. Meu irmão, não se vende o corpo. Não se prostitui. Ame a Deus sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Minha irmã, glorifique o nome do Senhor nos seus lábios, nos seus olhos, nos seus cabelos, no seu corpo, na sua maneira de andar, na sua maneira de viver. Meu irmão, ore por mim, ore por todos, vamos orar um pelos outros, para que na fraqueza que esse irmão e essa irmã comete, eles possam ser revestidos no poder de Deus. E o pecado que o irmão e que a irmã cometeu até hoje, não volte a cometer amanhã. O amor é a base de tudo. A salvação é por amor. O direito da vida eterna é por amor. Amor de quem? Amor de Deus. O aviso, a exortação, para livrarmos da condenação eterna no dia do trono branco, no dia do juízo de Deus. É bem claro. Veja o versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. João estava lá olhando. E se alguém não foi, o lago de fogo foi feito para ser lançado à morte e o inferno. Certo? Satanás, os seus anjos. Mas se alguém, pelos atos que está nos livros anteriores, então medite, meu irmão, meditemos nós na nossa vida cotidiana, no nosso pensamento, no nosso olhar, no nosso deitar e levantar, nos nossos desejos, nos nossos feitos. Nós mentimos, nós somos testemunha para ajudar alguém que nós o amamos contra alguém que nós não amamos ou não disputa de um carinho conosco. É pecado. Se nós formos encontrados transgressor nessa passagem e vai acumulando, se lá no livro do pecado, do adultério e da prostituição, se eu não estiver encontrado, eu lá escrito, como adúltero, como prostituto, mas estou lá entre parentes, um homem que concordou com o adúltero, coloquei ele no altar, dei um cargo para ele ou para ela, um prostituto ou uma prostituta, eu andei abraçado com eles, não orientei, não a repreendi, com amor, para que eles fossem perdoados. Antes eu falei que não tinha importância, que Deus ama eles, Deus só quer o coração. Aí eu serei lançado no lago de fogo. Você está entendendo? Aí fica complicado. Já pensou? Se eu nunca fui um adúltero, mas eu concordei, eu amei o irmão, eu tampei o sol com a peneira, sabendo que o irmão adulterou e não foi punido. Eu ajudei ele no pecado.
Se o irmão morrer e não se consertou e for achado no livro da vida, não foi escrito por causa daquele pecado que ele não foi orientado, disciplinado, com amor, ele vai ser lançado no lago de fogo ardente. Mas eu também, meus irmãos, vou ser lançado porque eu concordei. E não foi só com esse irmão. No livro da vida é crentes de todo o tempo. Quanto tempo que eu pastoreei? Quantas pessoas eu concordei que ele estava em pecado? Para não chamar atenção. Eu posso esquecer. Mas aquele que está anotando é divino, é santo, não esquece e não mente. Ele escreveu, está marcado. Como vou dizer que eu não fiz aquilo ou não concordei? Aí, se não foi achado, escrito, quem tiver esse tipo de pecado, a mentira, vaidade, orgulho. A vaidade é o pior dos pecados. Satanás desviou-se da presença de Deus, foi lançado para fora por causa da vaidade, vaidoso e queria ser igual a Deus. Eu, chegando a fim da vida com todo esse tipo de pecado, se eu não me consertar, não me humilhar, Senhor, para que Ele me perdoe, e eu seja humilde, sincero, puro. Por causa de todo esse pecado, eu não vou ser aqui, não vou ser achado escrito no livro da vida. E se eu não for achado escrito no livro da vida, serei lançado para dentro do lago de fogo ardente. Você está entendendo? O amor de Deus, como é grande. Eu medito nessas passagens e digo assim, eu quero a minha irmã, amo, tenho desejo de estar com a minha irmã, abraçar e dizer, eu te amo, minha irmã e meu irmão. Ore por mim e eu oro por você. As suas fraquezas, pode confiar em mim. Eu ouço, não vou condenar porque eu não sou juiz. O amor fala maior, mais alto. O aviso para você, minha irmã. Ore por mim, ore por você. Medite nessa passagem, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Medite, volta, medite, e você vai dizer, olha, eu peco nas vistas, eu vejo a coisa errada, olha, eu corto o meu cabelo, olha, eu coloco brinco, colar, pulseira, marco meu corpo. Amados, tudo isto é vaidade. E o livro da vaidade deve ser o maior dos livros. Porque quanta vaidade dos homens e das mulheres. E quem tem a vaidade não pode estar escrito no livro da vida. Então, por isso que João foi levado. Amor de Deus. Você sabe, irmão, por que você, meu irmão, minha irmã, quando Deus te concede um dom da profecia, da revelação, um arrebatamento e mostra para você, você sofre. Você sofre na carne, a dor, a angústia, de ver os irmãos e as irmãs da igreja, pastores, que são lançados fora da presença de Deus ou na perdição, e ainda sofre quando se passa para o irmão, para a irmã, quando um pastor, ou como os pastores peca contra Deus. Meus irmãos pastores, medite nessa passagem. Os livros em qual deles você está mais enquadrado. E peça perdão ao Senhor para que você possa ser perdoado e escrito no livro da vida. Porque esses irmãos e irmãs
Sofre, meus irmãos, ainda mais na mão dos homens, porque Deus não se preocupa com o profeta, meus irmãos. Do profeta cuida Deus. Ele está preocupado com a igreja. Deus nunca desamparou os seus, mesmo na nação de Israel, estando no Egito, cerca de 400 anos, 430, está entendendo? Quando o povo voltasse para Deus e clamou, o Senhor ouviu dos céus, desceu, enviou um anjo lá onde estava Moisés. Mas antes de os homens clamar, Deus tinha tirado Moisés e levado para o deserto por 40 anos para tratar com ele, para prepará-lo para vir tirar o povo do Egito. Meus irmãos, quando o povo clamar, o Senhor enviou o anjo falar com Moisés para tirar. Deus nunca desampara a igreja. Jesus Cristo está ouvindo, está aguardando a igreja clamar de verdade, com lágrimas, sem hipocrisia, de cima do maior ao menor, dizendo: Senhor, eu sou carente da tua misericórdia, eu sou carente do teu amor, Pai. O Senhor Jesus Cristo está pronto para ouvir a sua voz, para enviar o anjo para te aguardar, para enviar o Espírito Santo para acalmar o seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens e adultos, como é bom meditar na palavra. Cada dia que eu medito na palavra, eu fico um pouquinho mais crente. E contando com as vossas orações, minhas irmãs, contando com as vossas orações, meus irmãos, e pastores e obreiros, e orando por cada um de vocês. Vocês não entendem que o amor de Deus é tão grande que até mesmo na passagem de Apocalipse, quando ele diz: ficarão de fora os cães feiticeiros, amado, aquela exaltação é feita pelo pregador, para que a igreja sinta alguma coisa. Mas Deus, ele fala: olha, João, avisa para o homem e para a mulher, com muito amor, que vai ficar de fora os ladrões, os salteadores, os adultos afeminados. Mas hoje é dia, eles podem deixar de fazer isso. E no livro do pecado, os seus nomes não aparecer, mas todos devem aparecer no versículo 15. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, quando foi escrito no livro da vida, vai viver a eternidade com o Pai. Meus irmãos, este é um ano que Deus está preocupado em abençoar a igreja, converter os corações dos jovens, dos adultos, dos pastores, dos obreiros. Igreja, se você está enferma, minha irmã e meu irmão, a bondade e a graça do Senhor está sobre mim e sobre ti. Se você crê, Jesus Cristo vai te curar hoje. Não importa qual é a enfermidade, isso é o amor de Deus, para que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Como é bom ser crente em Cristo Jesus. Como é bom ter a igreja, como irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, pastores e obreiros. Como é bom ter os anjos do Senhor para nos guardar. Como é bom ter o Espírito Santo em nossos corações, na nossa mente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe essa nação.
ore pelo presidente, pelos governadores, prefeito, ore pela política deste ano, ore pela igreja, ore pelo adulto, prostituto, afeminado, ore pelo ladrão, salteadores, estupradores, feiticeiros, enfeitiçados, drogados e passadores de droga. São homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus. E se não saírem de todo esse tipo de pecado e não forem encontrados no livro da vida, no versículo 15, serão lançados no lago de fogo ardente. Mas o amor de Deus é tão grande que quer que todo pecador deixe o pecado e volte para Cristo para ser escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores. Eu vos amo, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe meus vizinhos e minhas vizinhas. Que Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.